Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, transmutando energia? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar uma coisa muito importante para vocês, que eu vejo muita gente dentro do NoFap pecando, e é por essa situação que eu vou contar aqui a vocês, por esse motivo que muitas pessoas não conseguem de fato se livrar do vício e ter uma vida, um relacionamento amoroso, relacionamentos sexuais saudáveis, tá certo? Então muita gente esquece de falar sobre isso, mas antes, deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês, tá certo? Que no final do vídeo eu vou fazer uma enquete, porque eu quero saber uma opinião de vocês muito importante para deixa eu achar a palavra aqui, para o conteúdo que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, tá? Eu tô com algumas ideias para trazer algumas coisas diferentes aqui para o YouTube e eu preciso da opinião de vocês para saber se isso é válido, se vocês gostam, vão querer ver esse tipo de conteúdo aqui. Eu acho que vai ajudar bastante, vai agregar bastante valor, tá bom? Mas fica comigo aqui até o final, que aí eu vou deixar lá para o final pra gente fazer essa enquete. Enfim, gente, o que é essa coisa que se eu não fizer Joelma, eu não vou ficar livre, eu não vou ter relacionamentos bons? Bem, muitas pessoas dizem assim pra mim: Joilma, eu já não vejo pornografia, eu não acesso nenhum conteúdo pornográfico, eu já estou sem masturbação, mas eu não me sinto seguro o suficiente para ter um relacionamento, ou então minha disfunção erétil continua, ou então minha ejaculação precoce continua. O que é que eu faço? O que é que está acontecendo? Ou então a pessoa se livrou do vício, entre aspas, né? Deixou de consumir aquilo, tem relacionamentos sexuais, mas ela sente o tempo todo que ainda está sendo atraída para aquele tipo de conteúdo. Então é um esforço muito grande para a pessoa se livrar daquilo. O tempo todo ela está querendo voltar para aquelas práticas. E aí já passou 90 dias, já passou 120 dias e a pessoa não se livra. E poxa, o reboot não era 90 dias, né? O que é que tá acontecendo? Bem, eu fiz um vídeo anterior, um vídeo essa semana, vou colocar aqui embaixo na descrição, mas caso você não encontre, foi o vídeo anterior a esse, falando justamente sobre essa questão dos 90 dias, tá? Que não é suficiente. Dependendo do tamanho do seu vício, você pode demorar muito mais. Enfim, eu expliquei todas as nuances desse tema no vídeo anterior e hoje eu vim falar desta coisa. O que é esta coisa que está impedindo que as pessoas realmente se livrem? São os fetiches. O que acontece, gente? Nosso cérebro ele não distingue realidade da ficção, tá certo? E quando você se vicia nesse tipo de conteúdo artificial para obter prazer, você está ali colocando dentro da sua cabecinha conteúdo, sim. Sabe aquela história de uma vez que a gente viu, a gente não consegue desver? Não existe isso, né? A partir do momento que você viu algo, a partir do momento que você experimentou, experienciou algo, você não consegue simplesmente deletar da sua cabeça. Então, todo o conteúdo que você viu, que você consumiu, que você sentiu prazer, você colocou, armazenou aqui dentro do seu cérebro. E aí, o que acontece? O nosso corpo, né? O nosso corpo, antes do vício, antes de ter contato com a pornografia, ele era muito mais sensível. Então, quando a gente é ali pequenininho, que a gente começa a conhecer o corpo e tem aquela masturbação do conhecimento, onde você está se tocando, você entende, se você conseguir lembrar, né, se você conseguir voltar para essa parte da sua infância, você vai entender que aquilo ali era tudo muito físico. Não tinha maldade, não tinha fetiches, não tinha desejo, não tinha cenas na sua cabeça. Então, esse toque é um toque físico, esse prazer é um prazer físico de descoberta, de 100% de presença, onde você está ali se conhecendo e sentindo o seu corpo. Tá? Então, a partir do momento em que você vai colocando esses conteúdos, você vai saindo desse prazer físico de 100% presença e você vai indo para um prazer mental, que é algo totalmente diferente. Por quê? Porque aos poucos você vai condicionando o seu cérebro e o seu corpo a só sentir prazer em determinadas situações, em determinados momentos, com determinadas fantasias. Então, o tempo todo, até na relação sexual, quando você está em uma relação real com a pessoa, você não está mais 100% presente.
A partir do momento que você está viciado, você está o tempo todo ali acessando aquele conteúdo. É por isso que muitas vezes você vai para o seu parceiro ou com sua parceira e você quer projetar nele ou nela aquelas cenas, aquelas coisas, aqueles corpos, né? Então você olha para o seu parceiro ou para a sua parceira e você diz assim, nossa, não tá bonito igual eu vi lá no vídeo, né? Ou nossa, que pessoa chata, não quer fazer essas posições. Ou nossa, que pessoa chata, que pessoa careta, que não quer fazer isso, aquilo comigo. Que eu vi lá no vídeo, que me excita. Mas por que lhe excita? Porque o seu cérebro, não sabendo o que é a realidade da ficção, tomou essa situação artificial como realidade. Então, ele começa a acreditar que o prazer está naquilo e não nisso aqui. O prazer deixa de ser sensorial, deixa de ser físico, deixa de ser presente e passa a ser um prazer mental. Então, o que acontece? Quando você larga a PMO, né? Larguei a pornografia, não assisto mais, larguei aí a masturbação, não me masturbo mais, mas quando eu chego para me relacionar com a minha parceira ou com o meu parceiro, eu olho e continuo projetando nela essas fantasias, esses fetiches. Ou seja, eu só deixei de consumir a pornografia na tela, de fora, mas eu continuo repassando esse tipo de conteúdo toda vez que eu me relaciono com alguém. Então, às vezes, muitas pessoas me perguntam assim também, tá? Isso vale para todo tipo de relacionamento. Joilma, deixei de me masturbar e deixei de ver pornografia. E agora eu só saio com GP, né? E aí, tem problema? O problema é justamente esse, é que você saia de um vício e entre em outro. Não é isso que a gente quer aqui, entende? Porque se você vai sair do vício da tela, do vício da masturbação e vai para outro lugar onde você só sente prazer tendo fetiches, tendo situações que muitas vezes colocam o outro em um lugar de degradação ou você em um lugar de degradação, isso é tão prejudicial quanto essa outra situação aqui. Então, Joel, o que a gente tem que fazer para se livrar disso? É começar a voltar os seus sentidos para o prazer físico. E como é que a gente consegue isso? Deixei a PMO de lado, vou começar a observar cada coisa da minha realidade, do meu presente. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu começo a abrir novas possibilidades de sentir e dar prazer real, algo aqui e agora. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Meditação é muito bom, tá? Quando você faz meditação, você vai aos poucos. É lógico que tudo é um processo, da mesma forma que você passou anos e anos sem fim, amém, para chegar a esse estágio de vício, você vai passar algum tempo também para se reorganizar, para se reconectar, para realmente restaurar sua mente, mas a meditação é uma ferramenta muito importante para que você vá ficando no seu presente, limpando esses pensamentos, tá certo? Limpando toda essa questão do material que está na sua cabeça. Então, a meditação, o mindfulness também é muito importante, que é você saber que está no presente e ter sempre essa consciência. Chegou para ter um relacionamento com alguém, não só sexual, tá, gente? A gente vai observando o quão a gente está presente no momento e o quão a gente está com a cabeça lá em outro lugar. Porque é esse estar com a cabeça em outro lugar que não me permite voltar para mim, que não me permite estar 100% inteiro. E que sempre que eu vou acessando esse tipo de coisa, eu vou querendo mais e mais e não me volto para a realidade, porque eu estou sempre no virtual, sempre lá longe, tá certo? Então, quando você tiver um relacionamento, seja em um relacionamento sexual, ou você vai sair com a moça ou com o rapaz, tenta ficar 100% presente, tá? Larga o celular de lado, larga a TV de lado, larga os pensamentos de lado, vai se treinando, vai organizando a sua mente para estar cada vez mais no presente. Respira. Entende que se você está aqui agora, você vai aproveitar esse momento com tudo o que ele tem agora. Então esteja mais presente na relação sexual da mesma forma. Para de ficar colocando na sua cabeça, em determinadas situações, que eu devia estar assim, se o movimento fosse esse. Porque se você fizer isso, corre um risco muito grande de você
terminar essa relação, né? E depois nem sequer lembrar direito o que foi que aconteceu. Né? Ou então se focar tanto no seu prazer, nisso que você está pensando, que você queria que tivesse acontecido, que você nem sequer dá atenção ao outro, nem sequer dá atenção a você. Muita gente chega pra mim e diz assim, Joilma, é um negócio tão interessante que às vezes eu me relaciono com a pessoa, tenho uma relação sexual e depois eu olho pra trás e fico, o que foi que aconteceu? Fica tentando lembrar o que foi que aconteceu. Por quê? Porque não estava presente naquele momento. Essa pessoa estava o tempo todo com a cabeça lá longe, ou seja, buscando o prazer mental. E aí corre esse risco de você nunca sair disso. Você deixou a pornografia, deixou a masturbação externa, mas você está o tempo todo acessando esse conteúdo, alimentando essas fantasias, se colocando em um lugar onde a pornografia lhe colocou, tá? Deixando que ela lhe leve para aquelas práticas que são próprias dos meios artificiais. Então tenta ficar mais no presente, sempre observar isso. Quando você for ter uma relação, observe de fato, porque eu vejo muitas pessoas quando a gente conversa com elas, quando a gente vai mais a fundo, as pessoas elas não estão se observando. E aí quando você começa a perceber, você vê o quão está entranhado em você esse tipo de conteúdo. É muito mais profundo do que simplesmente excluir os meios externos. A gente tem que excluir esse tipo de conteúdo aqui dentro também. E a gente só consegue fazer isso estando presente, realmente observando, realmente vivendo aquele momento com tudo que ele tem, tá bom? Espero ter sido claro com vocês, eu espero que essa dica seja uma dica importante, que vocês observem nas próximas vezes que vocês forem se relacionar, não só sexualmente, tá? Mas saiu com um amigo, saiu com um rapaz, com uma moça, observe o quão você tá presente ou o quão sua cabeça tá lá longe, o quão sua cabeça tá pensando outras coisas, tá certo? Então, meu recadinho de hoje é esse. A enquete que eu quero fazer com vocês é o seguinte: eu estou com vontade de trazer lives aqui para o Instagram. Que tipo de live, Joilma? Lives para conversar com vocês, certo? Para tirar dúvidas, para responder perguntas, tá? Só que essas lives elas vão ter que ser no dia de um dos vídeos. Então, ou segunda, ou quarta, ou sexta. Um desses 3 dias, tá? Então, seriam 2 vídeos por semana, mais uma live, tá bom? Então, se isso foi interessante para vocês, se vocês querem esse tipo de conteúdo onde a gente pode tirar dúvidas, a gente vai fazer um teste, tá? Então, vou trazer algumas lives, se tiver boa aceitação, se vocês estiverem presentes, se vocês quiserem isso aqui, tá certo? Comenta aqui embaixo, Joilma, quero a live, o dia melhor para mim é segunda, o dia melhor para mim é quarta, o dia melhor é sexta, que aí eu vou me organizar um horário para que eu possa atender vocês nessas lives, se isso for interessante para vocês, combinado? Então, eu aguardo a resposta de vocês aqui embaixo, se vocês querem esse tipo de conteúdo e qual o melhor dia para vocês. Então, por hoje é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.